Eu desejo do fundo do meu coração que a paz de Jesus esteja com todos. Quantos nessa noite têm motivos para dar glória a Deus? Por gentileza, se assente. Sinto nos meus ombros o peso da incumbência, da responsabilidade de falar não só para milhares de pessoas aqui presentes neste ginásio consagrado, mas para milhões espalhados em várias partes do mundo que estão nos assistindo pela internet, aqueles que podem nos ouvir pelas ondas do rádio. O desejo do meu coração é que Deus mude a sua vida poderosamente, desde que esse congresso termine. Eu quero mandar um abraço especial, muito especial, do fundo da minha alma, para a minha família, que pela primeira vez neste meu 4º ano de Gideões, não está presente comigo. Está me assistindo agora nos Estados Unidos da América. Ali está a Elaine, ali está a Esther, ali está Benjamin e ali está a Hannah. E dizer a eles que eu os amo. Jurei a eles entregar minha vida por eles. Quero agradecer ao pastor Cisino e ao pastor Reuel, que sempre confiaram na unção que Deus me deu, no ministério que Deus me deu. Apesar de todos os pesares, confiaram que eu ainda tinha algo da parte de Deus para entregar para muitas pessoas e que eu poderia ser muito útil para o Evangelho. No dia que eu não tiver mais nada para falar, eu vou me calar. Eu quero também cumprimentar os companheiros presentes aqui nesta noite, todos os pregadores que me prestigiam nessa noite com a sua presença. Eu sei da minha grande responsabilidade de ser o mensageiro, o anjo de Deus aqui. Muito bem, eu quero também convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a palavra de Deus no primeiro livro escrito por Samuel. 1 Samuel, 3º capítulo, texto eternizado pela Bíblia Sagrada, escrito há 3.100 anos atrás. 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 11º versículo. Já será suficiente para que possamos nos embasar na ministração da palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus, digam amém. Amém. Quem veio passear, diga aleluia. O povo é sincero, né, pastor Henrique? Primeiro Samuel, capítulo 3, do 1 ao 11, quem encontrou, diga glória a Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Porém Eli lhe disse: não te chamei, volta e deita-te.
E ele voltando se deitou. Então, pois, tornou o eterno, o santo, o bendito, o soberano, aquele que é o mistério de todos os mistérios, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o príncipe de toda a paz. Então chamou o Senhor novamente o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Porém Eli lhe disse: não te chamei, volta e deita-te. Então, voltando-se para o seu lugar, novamente se deitou. No verso 7 me agrada de ouvir, que diz: porém Samuel ainda não servia ao Senhor, ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. Então, pois, tornou o eterno novamente a chamar o menino: Samuel. E este, correndo Eli, disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino. Ele disse: volta e deita-te. Se porventura novamente essa voz voltar, fica de pé e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então voltou para o seu lugar e se deitou. E veio o Senhor, como das outras vezes, e ali esteve, e o chamou novamente: Samuel. E este, colocando-se de pé, disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então lhe disse o Senhor: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite, de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso, exorta, ensina e edifica. Assim nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. É comum as pessoas fazerem perguntas para mim quando chego em alguns lugares, talvez pensando que eu seja algum mestre. Eu não sou um mestre, sou um pensador. Mas a pergunta mais comum que eu escuto onde vou, queridos irmãos, é: qual é o maior segredo da Bíblia? Difícil de responder. Muito difícil, porque a Bíblia é um livro de muitos segredos, mas tem uma vértice, tem uma vertebral na Bíblia. O maior segredo da Bíblia, na minha opinião, é que a Bíblia é o único livro escrito que não serve para ser lido. Quando disse isso a um jovem pregador, ele ficou assim meio perplexo, pastor Josias, e sem entender como a Bíblia não serve para ser lida. Eu disse: ler, você pode ler revista, jornal, livro de romance, outdoor na rua, bula de remédio. Ler é uma atitude comum, já é provado cientificamente que tudo que se lê, 60% se perde. Uma vez eu encontrei um senhor
simples que me disse: já li a Bíblia 56 vezes. Eu disse: que bom. O que está escrito em Deuteronômio 17, 19? E ele pensou e disse: não lembro. Não existe nenhum mandamento dentro das Escrituras. Leia a Bíblia, não existe. Tem pichado no muro, tem na faixa esticada na rua. Quando nós lemos a Bíblia, damos condição para as letras permanecerem onde elas estão, no papel, e mantê-las debaixo do braço, dentro da bolsa. Por isso que a Bíblia não serve para ser lida. Então qual que é o segredo da Bíblia? É que a Bíblia foi feita para ser meditada. Bíblia não se lê, Bíblia se medita. Quando você medita, você dá condição do que está no papel sair do papel e ter vida dentro de você. O livro sagrado é um composto de vários escritos, 66, divididos em duas grandes partes. A primeira parte são 39 compostos escritos. Alguém o chama de Antigo Testamento. E eu, na minha limitação, considero uma conotação equivocada. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é eterna. E se ela é eterna, não existe nada nela que seja antigo. Poderia chamar de Primeiro Testamento, uma construção belíssima, que tem um alicerce chamado de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ainda assim, as suas outras divisões, que são os profetas, são os escritos e são os poéticos. A outra grande parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento, Nova Aliança, Brit Hadashah. Essa composta de 27 livros, divididos da mesma forma, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um único livro histórico, as epístolas pastorais, universais e paulinas, e um só livro profético, chamado em grego Apocalipse, em hebraico Razon. Ambas palavras querem dizer revelação. O livro da Bíblia ainda tem outras esferas de divisão, para alguns chamadas de dispensações ou eras. A primeira é chamada de inocência, a segunda de consciência, a terceira governo humano, a quarta era dos patriarcas, a quinta é a lei de Moisés, a sexta é a graça pelo qual nós vivemos hoje, e a sétima é o milênio, quando Jesus reinará por 1000 anos aqui. Alguém deve estar pensando: pregador estranho, não só na roupa, mas no jeito de pregar. Porque lê uma coisa e fala outra, pastor Everaldo. Se equivoca quem acha que gato, que onça é gato. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque 1 Samuel capítulo 3 é um dos divisores de águas mais importantes de toda a Escritura. Se 1 Samuel capítulo 3 não tivesse sido escrito, talvez nem estaríamos aqui hoje. A vida bíblica é uma antes de 1 Samuel capítulo 3 e outra depois. Eu chamo 1 Samuel capítulo 3 de joelho, divisor de águas. A mudança, a transição, a envergadura. O dia em que Deus decidiu tirar Israel do caos e colocar Israel na glória. Por quê? Porque 1 Samuel capítulo 3 é justamente a emenda de duas fases. A primeira fase é uma fase terrível, chamada de Juízes. Nunca houve tanta obscuridade na Bíblia como na época dos Juízes. Aproximadamente 300 anos. Nunca houve tanto sincretismo e tanta distância de Deus como na época dos Juízes. Sincretismo quer dizer mistura. Isso quer dizer que nos dias dos Juízes, Israel adorava a Deus de manhã e a demônios à noite.
Mesmo Deus levantando homens como Jair, Tolá, Jefté, Gideão, Barak, Débora, Sansão. Mesmo Deus tentando levantar homens para resolver o problema, Deus não conseguia fazer isso. E o período, senhoras e senhores, durou aproximadamente 300 anos. Porque é assim que Deus trabalha. Deus vai tentando. E algumas coisas a gente não dá conta. Deus tentou com Moisés, Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Jacó, Deus tentou com Elias, Deus tentou com Isaías, mas ninguém deu conta. Deus tentou com João Batista e também não deu conta. Aí o próprio Verbo se encarnou e disse: deixa comigo que eu vou lá e eu dou conta, eu vou lá e resolvo. Anos terríveis, negros, lama, distância. Israel talvez nem acreditava mais que Deus pudesse intervir naquela causa, como algumas pessoas que vieram aqui hoje. Vieram porque alguém convidou, vieram porque queria conhecer. Mas Deus está mandando lhe dizer que apesar da sua demora, porque Deus não demora, Deus só chega na hora certa. Apesar de que aquilo para você possa demorar, o meu Senhor, que está aqui nessa noite, representado pelo Espírito Santo, está mandando lhe dizer que a grande intervenção, a grande mudança, a grande guinada, a nova fase na vida de alguém aqui, que eu não sei quem é, mas alguém que já está recebendo, ela está chegando e vai chegar de forma gloriosa e poderosa. A grande reforma que Deus deveria fazer no Estado judeu antigo dependeria de um homem, Eli. Humanamente falando, o homem da mudança, da transição, o homem que deveria tirar Israel, pastor Napoleão, do caos e colocar ele na glória, deveria ser da linhagem, da estirpe, da descendência, da indicação do indicador do sumo sacerdote, chamado Eli. Mas Deus não usa atalho. Nada que é fácil para Deus presta. Como Deus poderia levantar alguém para uma mudança da linhagem de Eli? Deus decidiu ir pelo caminho mais longo. Deus decidiu acreditar nas lágrimas de uma mulher na beira do altar. Hannah precisava de um milagre. Hannah precisava de um filho. O que Hannah precisava, queridos irmãos? Eu não ouvi, de quê? Eu ainda não ouvi, tem alguém aqui? Hannah precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Hannah precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz. Hannah precisava de um filho, mas Deus precisava de um sacerdote. Aleluia. A mulher orava na beira do altar. E alguém pensa que foi no primeiro culto que ela chegou que Deus disse: eu vou te dar, porque seus olhos são azuis. Não. Hannah orou para ter um filho 25 anos. Demorou muito, sabe por quê? Porque quando a gente não aprende as coisas direito, a gente repete de ano. Quem determina o tempo da vitória chegar não é Deus, ela já está pronta, sou eu e você. Temos que provar para Deus que estamos preparados para receber a vitória. Durante 24 longos anos, pastor Vanderlei, Hannah entrava na presença da Kadosh Baruch Hu, do santo e bendito, e o seu culto era impressionante. Deus me dá um filho. E embora Deus não dava filho,
Ano que vem, ela voltava de novo e dizia: Deus me dá um filho, e ia embora, e Deus não dava o filho. No terceiro ano ela vinha de novo: Deus me dá um filho, e ia embora, e Deus não dava o filho. Eu acho que daí para frente, quando ela chegava, Deus cutucava os anjos e dizia: lá vem ela, vai pedir um filho. E ela dizia: Deus, me dá um filho. E Deus não dava filho. É um culto meio estranho, por quê? Porque o culto dela é para ela. Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus eu. E Deus está dizendo: bom, se o culto é para você, então resolve você. No 25º ano da sua épica jornada, seu grande calvário em busca de um milagre, no 25º ano, Hannah tomou a decisão que alguém tomou aqui também no nosso meio. Ela disse para ela mesma: eu vou para o culto, mas eu não vou para sair do mesmo jeito. Eu vou para o culto, mas eu vou para receber um milagre na minha vida. Eu vou para o culto, mas eu não vou sair de mãos vazias. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, por gentileza? O que vai determinar a sua vitória aqui hoje é a qualidade do seu culto, é a maneira com que você chega para Deus. A mulher, no 25º ano, disse: nesse ano eu estou determinada a receber a maior vitória da minha vida. Aquele culto foi surpreendente, pastor Júnior Souza, porque quando ela entrou no 25º ano, ela olhou para Deus e disse: Deus, me dá um filho, vírgula, e se tu me der, no dia que ele desmamar, eu vou te entregar novamente para ti. Onde estão as pessoas que entendem o que o Espírito de Deus está falando aqui? Ai, pastor Erasmo, que culto surpreendente foi aquele? Diferente. Deus disse: uau, esperei 25 longos anos. Poderia ter sido no primeiro. Deus disse: eu vou acreditar no que essa mulher fala. E naquele dia, Hannah saiu grávida do culto. Alguém está dizendo: não, a Bíblia diz que ela se deitou com o marido e engravidou. Eu vou dizer: não, ela está se deitando com o marido há 25 anos e não engravida. Porque as coisas que os homens podem fazer, Deus não põe a mão. Mas aquilo que ninguém pode fazer, é o que o Deus da Bíblia vai fazer. Onde estão as pessoas que entendem o que eu estou falando aqui? Algumas vitórias que Deus nos dá, pastor Alex, Torquato, a gente não sente na hora. A gente só vai ver o resultado depois. Tem pessoas aqui recebendo algo muito grande de Deus e nem está sentindo agora. Mas quando você chegar lá na sua cidade, quando você chegar lá no seu bairro, quando você chegar lá no seu estado, aí, aleluia, o que Deus te deu aqui hoje nesse altar, vai começar a se manifestar. A vitória é assim, ó. A vitória é assim. Você recebe e não sente, mas ela cresce. E a barriga de Hannah começou a crescer, pastor Napoleão.
E as pessoas a conheciam como estéril. Mas sabe, irmãos, vitória e sucesso é uma mala cheia de coisa dentro. E quando a vitória que Deus vai te dar, está te dando aqui hoje, começar a se manifestar para as pessoas ao seu redor, muita gente vai ficar incomodada. E vai começar a dizer: ei, ela não era estéril? Ei, ela não era seca? Olha lá, está prenha, está buchuda, está grávida. E quando a vitória chegar, as lendas virão com ela. Os diálogos paralelos virão com ela, doutora Miriam. Sabe o que vão dizer? Tem alguma coisa errada. Deus exaltou ele muito rápido. Deus ungiu ela poderosamente depressa. Como pode alguém que ontem estava lá e está aqui? Como pode isso acontecer tão rápido assim? Como pode? Deus não usa atalhos. A barriga de Hannah começou a incomodar muita gente. Não é? Incomodou muita gente. E a opinião das pessoas começou a mudar. Alguns diziam: bom, ela teve fé para receber, vamos ver se ela vai ter fé para cumprir o que promete. Eu acho que fé para receber é o que mais existe aqui hoje. Eu quero ver se a gente tem fé para cumprir o que fala. Eu quero ver se a gente tem fé para se lembrar dos votos que a gente fez para Deus quando estava na angústia. Porque um dos sintomas da vitória é a amnésia. Um monte de gente se esquece das coisas que fala para Deus. Mas Hannah era forte. O menino nasceu. O menino era um menino consagrado a Deus. Isso é chamado de Nazir. Nazir quer dizer separado. Não tocava em nada morto, não passou navalha na cabeça e não tomava bebida forte. Era Nazir. Com peiotes pendurados, o menino crescia. E junto com ele crescia a expectativa de uma nação. Muita gente tem uma expectativa ao seu respeito. E quando você for crescendo, essas expectativas vão aumentar. Mas o Deus que te consagrou, aleluia, para não tocar em nada que é morto, para não tocar em nada que é bebida forte, o Deus da consagração, que separa pessoas, que escolhe pessoas para uma missão diferente, esse Deus, aleluia, vai honrar todas as expectativas que as pessoas têm ao seu respeito. O menino crescia, mamando. A história paralela diz que com 4 anos o menino desmamou. Até os 4 anos ele ia para o culto com a mãe. Fazia a mesma trajetória de ida e de volta, Aprendeu a falar, aprendeu a fazer as orações, aprendeu. Mas quando ele desmamou no primeiro dia, a mãe vestiu nele uma roupa diferente. Temos um menino de 4 anos aqui? Temos. Esse? Como é o nome dele? É o seu filho, pastor? É? Que bom. Ela é a mãe? Vem aqui, mãe, com ele. 4 anos. Gustavo é o seu filho, pastor. Eu nunca tinha visto ele. Sentou hoje aqui perto de mim. Será que foi um acidente? Será que foi um equívoco?
Será que foi o destino? Será que foi o zodíaco, o horóscopo? O que será que foi que atraiu um menino de 4 anos no meio de milhares de pessoas para sentar do meu lado? Não tenha medo não, Gustavo. Vem cá e já começa a se acostumar com essa tribuna. Quatro anos. Ana colocou uma roupa diferente nele. E a mãe, quando o vestiu, ouviu a voz do filho que dizia: mãe, para onde que nós vamos? E a mãe disse: é o culto. Mas essa não é a roupinha que eu uso para ir para o culto. Essa roupa é diferente. Mas a mãe, com a voz embargada, diz: é que o culto vai ser diferente, meu filho. Eu vou te levar para o lugar de onde você veio. Ninguém está aqui porque quer. Ninguém está aqui porque é melhor que alguém. Não é porque temos ou não temos. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Ele é que escolheu a nós, e não foi nós que escolhemos a Ele. Então, as pessoas comuns nascem para serem comuns, mas quem é nascido de lágrimas na beira do altar é alguém que nasce para fazer a diferença. Tem uma mão levantada para receber o que eu estou falando? Você sabe por que você está aqui? Porque um dia, que eu não sei qual, alguém que eu não sei quem, na beira de um altar, chorou em lágrimas pela sua vida, pedindo para Deus te salvar. E hoje você está aqui, sabe por quê? Porque você não é fruto de um relacionamento entre homem e mulher. Você é resultado de lágrimas na beira do altar. E quem nasce de lágrimas, nasce para a revolução, nasce para a diferença. Tem alguém sentindo a presença do soberano aqui? Tem alguém sentindo a presença da soberania e da majestade do Deus da eleição aqui no nosso meio? Ante kol anesthe. A mãe vestiu o menino e uma nuvem de testemunhas estava lá fora, querendo ver, pastor Reuel, se ela teria fé de cumprir o que ela prometeu. Fatídico dia em que Hannah abraça o menino de forma diferente e vai até a casa de Deus, pastor Feliciano, que era uma tenda, como o senhor mesmo disse, feita de pele de animais, cercada por uma cerca também de peles. Lá estava a presença da soberania. Era uma fagulhazinha da Shekhinah em cima do propiciatório, entre os dois querubins de glória. Sim. A única madeira que existia na cerca era a porta principal. Pastor Alexandre Brito, atrás da porta principal ficava o assistente de Eli, o homem da transição,
queria pegar o que estava lá fora e trazer para dentro. Era o homem que ouvia, pastor Henrique, a batida daqueles que vinham para adorar a Deus na porta de madeira. E quando ele abria, ele era preparado para receber oferta. Eram 4 espécies diferentes, de forma gradual. A maior, boi ou vaca, seguida de cabra ou bode, depois carneiro ou ovelha, e por fim, quem não tinha muito poderia trazer 2 pombas. As pessoas batiam naquela porta, e quando batiam naquela porta, que ele abria aquela porta, ele abria para receber. Ele abria para receber bois, ele abria para receber ovelha, ele abria para receber bode. Mas a batida naquele dia foi diferente. Hannah trazia uma oferta para Deus. Ela sabia muito bem quem era Abraão. Quando naquele dia o sacerdote abriu aquela porta, a mulher com a voz embargada disse: vim trazer minha oferta. Logo, pastor Paulo, o sacerdote olhou para as mãos dela, queria ver onde estava a ovelha e não viu, queria ver onde estava o bode e não encontrou, queria ver onde estava a pomba, não viu também. Ele queria ver se estava algum gado, também não achou. Ele disse: qual oferta? Ela disse: uma oferta diferente. Eu vim trazer para Deus aquilo que ninguém pode dar. Eu vim trazer para Deus aquilo que Ele me deu. Eu não vim trazer os braços do que Ele me deu. Eu não vim trazer as pernas do que Ele me deu. Eu não vim trazer a cabeça do que Ele me deu. Eu vim trazer tudo que Ele me deu. Eu vim trazer de volta. O sacerdote ficou trêmulo e perguntou: o que é? Aí Hannah estendeu a mão do menino e disse: aqui está a minha oferta. Foi desse jeito. No dia em que as coisas da nossa vida mudam de mão, a gente chora. No dia em que a gente acha que o que está na nossa mão é nosso, aí Deus diz: não é seu, é meu, passa para minha mão, a gente chora. O menino vem chorando, a mãe também chorava de lá. E quando as portas de madeira se fecharam, nunca mais o menino foi visto. Estou toda arrepiada. Há uma unção de Deus aqui no nosso meio. Será que tem alguém sentindo a presença da soberania? O assistente foi direto na sala de Eli e disse: Eli, tem uma coisa para lhe dizer. Uma mulher estranha apareceu aí na porta.
E ela trouxe uma oferta diferente. Ele pensou, deve ser uma vaca bem gorda e tenra, daquelas que ninguém gosta de dar. E trêmulo, cheio de temor, o assistente deve ter dito para ele: não é. Então deve ser uma ovelha. Não é. Uma cabra? Também não. Qual é a oferta dessa mulher? E aí, ele transfere da sua mão para a mão de Eli. E disse: esta é a oferta que a mulher deixou. Um menino que chora. Foi porventura, senhoras e senhores, que com lágrimas ele foi gerado? Então é com lágrimas que ele volta para o altar. Ele se assusta e convoca os assistentes para perguntar: o que vamos fazer com o menino aqui dentro do serviço? Aí diz a história paralela que alguém diz: a única coisa que esse menino pode prestar é para nos servir. Já sei, ele será o garçom de Eli. Quando Eli disser: tenho sede, aí Samuel vai correr e vai trazer água. Quando ele disser: tenho fome, aí o menino vai ser treinado para correr e buscar o pão. Vai carregar as toalhas, vai lavar as mãos. O menino vai ser o seu mordomo, o seu servo, o senhor Eli. E era assim que funcionava. Enquanto o menino estava guardado em Deus, e lá fora ele já era uma lenda. Alguns diziam: a mãe entregou. Outros diziam: nem entregou, desviou, foi lá para o outro lado, escondeu. Outros diziam: não, entregou de verdade. É assim, sempre assim. Dentro do santuário, alguém gritava: Samuel! E o menino corria. Vai lá. E aí alguém gritava de novo: Samuel! Vem. Já está se soltando. Depois alguém dizia: quero água, estou com fome, Samuel! E lá ia o menino de novo, pastor Cisino, correndo, carregando água e pão, com as canelinhas finas. Alguém dizia: é órfão, tadinho dele. Nasceu para servir os outros. Tadinho do garçom. É assim que as pessoas olham para nós. Olha lá, vai para lá e vai para cá. Tadinho dele, tadinho dela. Só que Deus não nos vê como os homens nos veem. Por quê? Porque quando o menino corria e alguém dizia: é o garçom, Deus dizia: é o presidente da república. Quando alguém dizia: é o garçom, Deus dizia: não, é o sacerdote de Israel. Quando alguém dizia: é o garçom, Deus dizia: não, é o profeta do avivamento. Tem alguém entendendo? O que eu estou dizendo é que durante uma fase da nossa vida, alguém vai nos confundir, porque não vão conseguir ver a obra toda. E quando as pessoas não enxergam toda a obra, então elas nos confundem.
Se você fechar o olho um minuto, você vai se lembrar da época que você corria para trazer pão e água. Que as pessoas diziam: garçom, garçom, garçom. Agora eu vou começar a mensagem. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A Bíblia está dando indicação de tempo, de idade. Se fosse o menino, a Bíblia dizia: o menino Samuel servia ao Senhor. Se fosse um homem, a Bíblia dizia: e o homem Samuel servia ao Senhor. Se fosse um ancião, ia dizer: e o ancião Samuel servia ao Senhor. Mas quando a Bíblia diz propositalmente o jovem, a Bíblia está dando indicação de tempo. 14 anos de idade. Bar mitzvah, o filho do mandamento, é com 14. Isso quer dizer que faziam 10 anos que o menino corria para lá e para cá. Isso quer dizer, queridos irmãos, que faziam 10 anos que Deus estava preparando o menino, preparando para começar. Dez anos depois que as portas se fecharam, Deus decide agir. Eu aprendi uma coisa com Deus. Completo em agosto 9 anos de ministério itinerante. Mas naquele dia que Deus falou comigo, Ele disse: eu posso te usar com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 9 anos, mas você só vai estar pronto quando completar 10. Ninguém fica pronto para a missão. Deus pode usar, mas pronto mesmo tem que ter no mínimo 10. Você sabe o que eu estou pregando? Uma mão levantada para receber. Feche os seus olhos e volte 10 anos atrás no tempo. Onde você estava? O que você aprendeu em 10 anos? Quantas vezes correu para lá e para cá? Quantas guerras que você sobreviveu e não sabe nem explicar como? Nos seus últimos 10 anos, Deus te guardou escondido e te treinou. Por isso, com a mão levantada para quem crê e recebe, hoje a fase de treinamento acaba para algumas pessoas, porque uma vitória grande, a maior dos últimos 10 anos, vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Onde estão as pessoas que acreditam no que eu estou falando? Deixa eu ver se tem alguém que está vivo e acredita. Aleluia, na unção do Espírito. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A Bíblia vai dar a indicação do caos. Naqueles dias a palavra de Deus era muito rara, e as visões não eram frequentes.
Sinal de caos espiritual é quando faltar palavra e visão. Ô pastor Anderson, um dia desses eu fui pregar numa igreja e cantaram 29 hinos. Eu acho maravilhoso. Era uma multidão. Foi quando eu perguntei assim, o pastor me chamou e disse assim: pastor, o senhor me perdoa o tempo, mas só sobrou 15 minutos para a palavra. Então o senhor dá uma saudação. E era uma multidão. Eu disse assim: claro. A primeira pergunta que fiz foi: quantos são membros da igreja? Meia dúzia levantou a mão e disse: agora entendi. Agora eu entendi. Sabe por quê? Porque algumas pessoas se declaram donos das ovelhas. Aí pega o aprisco e coloca um monte de arame farpado e cerca bem alta, dizendo para as ovelhas: você não pode ir lá no congresso, você não pode ir lá no evento, você não pode ir lá, você não pode acolá, você não pode ir lá, não pode acolá, não pode ir lá e não pode acolá, e proíbe a ovelha de um monte de coisa, fazendo uma cerca bem alta. Mas eu vou lhe dizer, se tem uma coisa que a ovelha sabe fazer, é pular cerca. Porque, Dedé, o que segura a ovelha no aprisco não é a altura da cerca, mas é a qualidade do pasto. A qualidade do pasto é que faz a ovelha ficar. Não tem palavra, não tem avivamento. É tão bom dançar, cantar, pular, fazer teatro. É bom demais orar, é bom demais jejuar. Não é ruim não, é bom. Mas nem só de cantoria vive o homem, nem só de pulo vive o homem. O homem vive é da palavra, da palavra, da palavra, da palavra que sai da boca de Deus. Não tem palavra em Israel, não tem visão em Israel, caos espiritual. Aí Deus começa a agir. Verso 2 diz: certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Certo dia, estando deitado num lugar acostumado, o sacerdote Eli, espera aí, Eli morava dentro da casa. E não existe nenhum utensílio que demarque mais uma propriedade do que a cama. A cama é a indicação de que você mora lá. E ninguém deita no chão, deita na cama. Então, logo, por coerência, eu entendo que ele tinha uma cama dentro da casa de Deus, onde ele dormia. Eu vou pegar um gancho na mensagem do pastor Marco, que explicou isso, e eu entendi. Que lá, diante do Hakodesh sagrado, o véu, que é a comporta de represa entre as duas dimensões de realidade, a eternidade e o tempo, o limitador entre Deus e os homens. Sim, de frente para ele tinha uma peça de ouro batida, o menorá, como fora dito, com 7 hastes. Era a lâmpada de Israel. Não tinha luz elétrica, não tinha gerador elétrico. Então o azeite era colocado, uma especiaria sagrada, e pegava fogo. E aquele óleo que pegava fogo, não é todo óleo que pega fogo,
é só óleo sagrado que pega fogo. Havia uma incumbência sobre o Gadol Cohen. Ninguém poderia tocar naquela especiaria. Ninguém poderia trocar aquele azeite, senão ele, irmão Ailton. Só ele. Então ele tinha que dormir perto do candeeiro de Israel. A lâmpada, que deveria ser acesa de turno em turno, por ele. A cama a que eu me refiro está profundamente ocultada no Salmo 91, verso 1, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, templo, a sombra, véu, do onipotente arca, descansará a cama. A cama onde ele dormia estava bem na reta do véu, mas tinha um colchonete no cantinho. Era para o garçom. O garçom dormia lá no colchonete. Por quê? Porque se de noite ele dissesse: eu estou com sede, o garçom levantava e dizia: sim, senhor, vou buscar água. Se na madrugada o ancião gritava: tenho fome, ele dizia: sim, senhor, eu sou aquele que sabe onde está a água e onde está o pão, então eu posso ir lá buscar. Ninguém pode dar aquilo que não tem, senhoras e senhores. Ninguém pode trazer aquilo que não carrega. Então deixa Deus te usar da maneira que você é, com aquilo que Ele colocou na tua mão. Lá fora é assim, todo mundo casa e se dá em casamento. Mas aqui dentro da tenda missionária Flor de Lis, Deus está trabalhando. Algo grande vai acontecer. Eu não sei se você entende. Algo grande vai acontecer, mas vai acontecer primeiro aqui dentro. Quem está lá fora nem está percebendo. Quem está lá no mundo nem está percebendo. As pessoas ao seu redor na sua cidade nem está vendo. Mas enquanto você está dentro da presença de Deus, Deus está trabalhando algo grande, uma revolução. Foi assim. Só tinha uma coisa que o menino não poderia fazer por Eli: ir ao banheiro. E Deus fica olhando e pensando assim: o que você pode fazer, faça. Mas o que você não pode é o que eu vou usar para mim fazer. Tem coisa que os nossos amigos podem fazer, mas tem outras que só Deus. Tem coisa que o advogado pode fazer e o médico, mas tem outras que é só Deus. Tem necessidades que os outros, Marinho, podem carregar para nós e nos ajudar, mas tem outras que só a gente é que dá conta. E eu imagino na coerência dos meus pensamentos que o ancião de Israel se levantou para ir ao banheiro. Mas a Bíblia diz: cujos olhos já começavam a escurecer. Isso quer dizer o quê? Que Eli ficou cego sem perceber. Já viu o ditado popular: água mole em pedra dura? O diabo não vai aparecer no seu quarto dizendo: eu sou Satanás, vim aqui acabar com você. Não se equivoque com isso. O diabo é um ser espiritual que não para comer, para dormir, nem para ir para o banheiro. Ele não tem pressa. Então ele vai na água mole em pedra dura. Ele estava dentro da casa de Deus, desviado e não sabia. Perdeu a visão, ficou cego. Sintoma do desviado é que o desviado só sabe ir, mas não sabe voltar.
Aí ele foi para o banheiro. Ouça, veja Deus trabalhando, hein? Ele foi para o banheiro e não acertou o caminho de volta. E deve ter pensado: vou dormir por aqui mesmo. Mas o menino foi treinado para servir. E mesmo não podendo levar Eli ao banheiro, ele tinha a obrigação de se levantar e deitar na cama de Eli para aquecer, para quando ele voltar a cama está quente. Então o menino vigiava Eli. Ele levantou, pastor Reuel, para ir para o banheiro. Aí Samuel veio e deitou na cama para aquecer, para quando ele voltar a cama está quente. Tem gente que é assim. Tem gente que quando ele sai do seu lugar, ele torce para nunca mais voltar, só para tomar o lugar dele, só para ficar no lugar dele. E deve gritar: ei, fica por aí mesmo. Mas Samuel me ensina uma coisa: que servo de verdade é aquele que tem esperança de que um dia ele volte. Tem uma mão levantada para receber coisa. Eu estou dizendo que ele foi, mas um dia ele volta. Ele vai voltar, ele vai voltar. Sim, ele volta, ele volta. Ele volta. O menino sonolento vai e deita na cama. Aí aquela voz que não se ouve com a orelha, nem com o ouvido, mas só se ouve com as paredes do interior. Aquela voz que é de dentro para fora, que tem som de muitas águas, que arrebenta todos os cedros do Líbano. Aquela voz que estremeceu o Apocalipse. A voz que fez os soldados romanos voltarem para trás e caírem quando disse: eu sou. Uma voz invade aquele lugar, bem na penumbra. Olhe para mim. Sim, porque o menorá está fumegando, apagando. Só Eli é que poderia acender, mas ele está no banheiro. A fumaça está saindo, preta. A penumbra invade a tenda. O diabo deve estar assim: eu vou soprar um ventinho para apagar o último fogo. Tem uma mão levantada aí? É assim que ele está. O diabo está olhando para você e dizendo: eu vou mandar o último vento. Ela não aguenta vento, ele não aguenta vento, então eu vou mandar o último vento para ver se apago logo esse fogo de avivamento. Mas o meu Senhor que me trouxe aqui, aleluia, e eu estou debaixo dessa unção, está mandando lhe dizer que a partir de hoje, quanto mais ele soprar, mais o fogo vai acender, mais a chama vai arder, mais a luz vai chegar. Não, Antônio, na penumbra, na escuridão, uma voz ecoa no silêncio e o chamava pelo nome: Shemuel. Shemuel. Shemuel é um conjunto de palavras para formar um nome. Shem, U-El. Shem quer dizer nome, U-D, El, Deus. Então o nome de Samuel é nome de Deus. Não. Um problema no acróstico, na pontuação, que tirou o real significado do nome. O nome não é Shem, U-El, mas o nome é Shema-El. Mudou. Por quê? Porque Shema quer dizer ouve, e El quer dizer Deus. Então o nome do menino não é Deus ouve. Por quê? Porque Deus ouviu a oração de Rama na beira do altar. Deus nunca mandou ninguém escutar, só manda ouvir. Então está escrito assim: ouve Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. Deus não manda ninguém escutar, porque escutar é assim, ó, entra aqui e sai aqui. Ouvir não, ouvir entra aqui e vem para a parede da tábua do coração. Então Deus manda ouvir. Ele diz em João 10: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e me seguem. E lá no Apocalipse ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aos Romanos, Paulo conclui dizendo que a fé vem pelo ouvir. É a palavra de Deus. O menino ouve uma voz que arrebenta as entranhas, as vísceras dele, tão forte que o coloca de pé, no meio da penumbra da escuridão, e sai correndo, e vai onde está Eli, e disse: tu me chamaste? E Eli, cego, disse: eu não te chamei, eu não estou te chamando, volta para o seu lugar. E o menino cego disse: sim, Senhor. E voltou, não para o seu lugar, mas para a cama, na esperança de que uma hora ele voltasse. Não demorou muito não, foi uma longa noite. A mesma voz volta e o chama pelo nome: Shmuel. Eu sei que oração. Eu sei que oração. Se o pavio está fumegando é porque o refil da meia-noite não foi colocado. E a reserva vai só até as 2. São 2 da manhã. Uma mão levantada tem? Você crê no que eu vou dizer? Não? Então recebe o que eu vou lhe dizer. Deus vai chamar algum de vocês pelo nome. A voz que vai falar o seu nome é tão poderosa que você vai acordar achando que foi sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu vizinho, alguém que gritou e te chamou. Mas na hora que você acordar, você vai ouvir o barulho do silêncio. E vai se lembrar do que o Senhor teu Deus, que é vivo, que tem boca e fala, ouvido e ouve, está lhe dizendo aqui hoje. Eu não sei que dia é que Deus vai fazer isso, eu não sei que dia é que Deus vai fazer isso, mas eu sei a hora. Na hora que você acordar, o rádio relógio vai estar piscando, 2 horas da manhã. Segunda vez o menino acorda e vai: o Senhor me chamou. E ele diz: eu já não te disse que não te chamei. E eu fico pensando que se eu fosse Samuel, eu ia bater o pé e dizer: que folgado. Está pensando que é o quê? Quer saber de uma coisa? Eu não vou deitar mais na cama dele não, o problema é dele, eu vou para a minha. Mas eu aprendi outra lição com o menino. Eu aprendi que Deus não usa crente marrento. Crente que não aguenta dura, que o pastor tem que pôr a mão nele como um toque em ovos. O pastor tem que tomar cuidado, né, com aquele ali, que aquele ali tem que tomar muito cuidado com o que vai falar com ele, porque senão ele engrossa logo. Deus não usa crente que não aguenta dura. Com marra, com orgulho. Mas o menino não, obediente, ele voltou para a cama de Eli e deitou lá. Também aprendi uma coisa com Eli, que Eli era orgulhoso. Ele poderia dizer: eu sou mais do que você, eu posso mais do que você, mas agora eu preciso de você. Me dá a mão e me leva para o meu lugar de novo. Mas sabe, irmão, quando a gente é orgulhoso, a gente prefere ficar no banheiro do que pedir ajuda para alguém. Não interessa quem eu sou, eu preciso que você me ajude. Não importa quem você é, mas você também precisa da minha ajuda. Não tem ninguém aqui que diga: eu não preciso de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo.
Mas toda vez que a gente confunde a voz de Deus com a voz do homem, então a gente sai em busca de uma expectativa e volta de mão vazia. A gente busca uma resposta e não encontra. A gente busca algo e não acha. Por quê? Porque confunde a voz de Deus com a do homem. O menino volta e terceira vez de novo. Na terceira vez que ele vem, ele se lembra da época que ele era crente. E diz assim: eu já sei o que está acontecendo. Isso acontecia comigo, rapaz. Mas é que está fazendo tempo que eu não falo em línguas estranhas. Faz tempo que eu não choro mais na presença de Deus. Faz tempo que eu não sinto mais aquela presença que eu sentia. Eu sei que é isso. Ei, menino, você está passando tudo que eu passei. Então, faz o seguinte: se essa voz voltar de novo, e esse se de Eli, não é um se de condição de Deuteronômio 28, que diz: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, mas é um se de dúvida, é o se do diabo que diz: se tu és mesmo filho de Deus, pula, transforma. É a dúvida. Mas ele diz assim: se essa voz voltar de novo, porque pode ser que ela não volte. Pode ser que essa voz tenha se esquecido. Pode ser que essa voz tenha se cansado. E pode ser que ela não volte mais. Mas se ela voltar, você não vem mais para mim. E nem fica deitado, porque Deus não usa crente deitado. Fica de pé e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O menino recebe a instrução tremenda. Não é só a passagem da criança para a adolescência, é muito mais do que isso. Tem o supremo arquiteto do universo que está interessado nele. E agora ele não sabia que era o poderoso que estava buscando ele. E agora ele soube, e agora ele treme. Já aconteceu isso com você? Quando você confunde Deus, você acha que é para homem, mas quando você descobre que é para Deus, você treme. Dá um temor. Sim, olhe para mim. Volta para o seu lugar e se deita. E se essa voz voltar, não vem para mim. Ouça, ele está dizendo: pode ser que Deus se cansou, que já escolheu outro. Onde está a primeira mão que vai receber o que eu vou dizer? Mas eu vou lhe dizer assim, bem forte, até para quem está lá no fundo ouvir. Sabe o que eu vou dizer? Eu vou lhe dizer que ainda que você não esteja entendendo a voz de Deus, sabe o que eu vou dizer? Que ainda que você esteja confundindo a voz de Deus, Deus não abre mão de você, e Ele não vai desistir de você. Não, eu estou lhe dizendo isso, pode receber, não é chavão não. Deus não desiste de você. Quantas vezes forem necessárias, Ele vai voltar para te encontrar. Quantas vezes precisar, Ele vai vir. O menino volta de novo, pastor Marco Feliciano, pastor Júnior Souza, ele volta e se deita. E o Deus que não abre mão dos seus propósitos, vem de novo e o chama: Samuel, Samuel. O menino trêmulo se levanta e se lembra da instrução. Um filme passa na mente dele. Lembra de Eli dizendo para ele: se essa voz voltar, você diga para a voz quem ela é. Se essa voz voltar, depois de você dizer para ela quem ela é, você diga quem é você. E o menino grava aquilo, disse: se a voz voltar, é o Senhor. E se for o Senhor, eu tenho que falar para ele quem eu sou. Aí ele deita e a voz chega, envolve ele, como está envolvendo pessoas aqui hoje, está envolvendo, envolve ele e o chama, e ele levanta e deve colocar a mão no peito e dizer: minha mãe
me dizia que o Senhor fala. E tem 10 anos que eu estou aqui dentro. E agora, Eli me disse que o Senhor também fala. E se o Senhor fala, então o Senhor não é Osíris. Se o Senhor fala, o Senhor não é Baal, não é Astarote. Se o Senhor fala, o Senhor não é Azerá. Se o Senhor fala, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e de Israel. O Deus que fala. Então, fala, porque o presidente ouve. Fala porque o apóstolo ouve. Fala porque o bispo ouve. Fala porque o pastor ouve. Fala porque o missionário ouve. Fala porque o diácono ouve. Fala porque o empresário ouve. Não. Porque o que nós somos para os homens, talvez nem somos para Deus. Talvez porque o Deus que está aqui nessa noite é um Deus que não está interessado em coisas que não o impressionam. Então, ele diz para Deus quem ele é. Fala, Senhor, porque se tem uma coisa que eu sou aqui é servo. Se tem uma coisa que eu sou aqui é garçom. Se tem uma coisa que eu sou aqui, aleluia, serviçal. Então fala, porque se eu fosse outra coisa, eu não ia entender o que o Senhor ia dizer. Mas como eu sou servo, eu posso entender o que o Senhor vai falar. Só consegue entender a voz de Deus quem é servo. E Deus se impressiona com os servos. E aquele menino franzino, tem quantos anos, moço? 14? Como é seu nome? Ih, Hugo, vem cá, você até parece o outro quando era pequeno. Hã? Olha para a tribuna. Já chegou perto dela assim? Então vem mais perto. Deus procura um menino igual o Hugo para compartilhar um grande projeto. Deus procura um menino igual o Hugo para dizer para ele que ele vai fazer uma coisa tão grande que vai mudar a história. Vai tirar Israel do caos dos juízes e colocar Israel na glória da monarquia. Só que o menino nem imagina que o que Deus vai fazer vai ser através dele. Onde tem uma mão levantada para receber? Sabe por que Deus te trouxe aqui? É porque você nem tem ideia que o que Ele vai fazer, Ele não vai usar o seu vizinho, o seu patrão, Ele não vai usar o da direita e da esquerda, você nem tem ideia, mas quem Ele vai usar para fazer vai ser você. É você que Deus vai usar, é você que todo mundo chama de menino de garçom, é você que Ele vai usar. Aí Deus procura o menino para abrir o jogo. E para dizer assim: menino, eu vou fazer um negócio aí. E você sabe, tudo que eu faço é grande. Então eu vou fazer algo muito grande. E o menino todo trêmulo deve estar dizendo: sim, 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 Senhor.
Deus está dizendo: eu vou fazer algo grande, muito grande. Mas você precisa entender, eu não trabalho de fora para dentro, eu só trabalho de dentro para fora. Então a gente não pode cobrar que as pessoas lá fora sejam aquilo que nós não somos aqui dentro. Toda transformação é de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Deus está dentro, falando com o menino. Lá na rua, está todo mundo bagunçando, todo mundo dizendo: não existe mais Deus. Faz 300 anos que a gente está no caos, Deus não vai fazer nada. E aqui dentro, Deus está conversando com o menino e dizendo: olha para a pelumbra, olha o breu. Eu sou a luz deste candeeiro, que todo mundo está dizendo que vai apagar, mas que eu vou reacender de novo. Uma mãozinha rápida, rápida, rápida. Tem muita gente apostando que você vai apagar. Tem gente apostando que você vai apagar e agora você vai entrar na televisão. Tem muita gente dizendo que você vai apagar, mas o Senhor está lhe dizendo: é agora que eu vou acender o fogo de verdade. A obra começa agora. O grande e o poderoso está dizendo assim: eu vou fazer um negócio grande em você e através de você. Meu Deus, eu estou sentindo um negócio forte aqui. Também está. Está sentindo que Deus está falando com você? É só uma mão para receber o que eu vou dizer. É assim mesmo. Ele vai fazer algo grande em você e através de você. Deus entra na sua casa hoje. Deus entra na sua empresa hoje. Vai ser através de você. Quando você chegar lá, que você for pregar naquelas igrejinhas que ninguém quer pregar, então vai ser lá que Deus vai começar a fazer algo grande. Aleluia, através de você, em você. Aleluia. Naquele dia, a fama daquela voz consegue romper os limites das caixinhas de sapato da religião, dos arames farpados dos conceitos e preconceitos. É porque quando Deus fala, o homem se cala. Aquele dia o menininho é confirmado, mas ainda continuou morando lá dentro. Ele só vai ser mostrado para a nação quando ele completar 30 anos. 26 anos depois, pastor Ricardo Ítalo, as portas que haviam sido fechadas têm que se abrir. 26 anos depois, Israel vai receber o futuro presidente da nação. E naquela festa tinha uma mulher no meio, chamada Hana.
quando as portas se abrem. Samuel aparece, profeta, sacerdote e juiz. É 30 anos de Gideões missionários. Amante Corabanas e Canaramanassu de. Não haverá outro 30 anos, é esse só. Está vendo como você é privilegiado, Samuel? É porque Deus te ouviu, Deus te ouviu, Deus te ouviu. Vinte e 26 anos depois, o menininho agora já é os 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. É da mão de quem veio, é do altar de onde foi gerado, que ele é devolvido. O altar é o único lugar no universo que consegue potencializar tudo que se faz. Você chora e Deus transforma a lágrima em milagre. Aí você pega o milagre e volta com ele e bota no altar de novo. Aí Deus pega o milagre menino e te devolve presidente da república, profeta, juiz e sacerdote. Então, não existe nada que Deus possa dever para nós aqui. Deus não deve nada para ninguém. Tudo o que você coloca no altar, um dia Ele te devolve, super valorizado. Se eu fosse colocar um tema na mensagem, seria levantando o velho para deitar o novo. Por quê? É regra. Quantos aqui esperam algo novo de Deus? Levante a mão. Muito bem, o novo só pode vir quando o velho sair. Eu não estou dizendo para você chegar lá na sua casa e chutar o vovô, não, hein? Eu estou falando de coisas velhas dentro de você. Aí, dentro de você, resquícios da velha mulher, resquícios do velho homem. É isso que eu estou dizendo. Porque não se põe vinho novo em odre velho, nem remendo novo em calça velha. Coisas velhas dentro do seu coração. Então quando você chegar lá em casa, rasga aquelas fotos do seu ex-namorado. Quando você chegar em casa, pega aqueles LPs da coleção antiga, que você sabe do que Deus estou falando, e quebra eles. Nada que te remete para trás pode te levar para frente. Abre mão, porque o novo de Deus está chegando. Samuel é aquele joelho que eu disse no começo. Ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Transformou a Bolívia de Israel em Estados Unidos da América. Tirou Israel de uma condição precária e colocou numa condição gloriosa. Tem uma mão levantada, estou prestes a terminar. Levante a mão. Feche os olhos. Ainda há tempo para uma grande obra. Ainda há tempo para uma revolução. Deus está levantando Samuéis aqui nessa noite. Ainda há tempo. Por isso que Ele vai te chamar pelo teu nome. Talvez hoje, talvez amanhã, talvez mês que vem, mas vai chamar. Vai chamar para compartilhar com você um projeto grande, um grande sonho.
vai te chamar para dizer para você quem Ele é: o Deus das coisas grandes, épicas, enormes, transcendentes.